Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo dessa noite com o Sermão do Monte, as Bem-aventuranças. Sejam bem-vindos, cada um de vocês. Aguardar só alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje. Boa noite a cada um. Boa noite a vocês que nos acompanham pelo Instagram do NEP, Caminho, Verdade e Vida, pelo YouTube do NEP, Caminho, Verdade e Vida, e também pela web rádio Nova Vida. Então sejam todos bem-vindos. Vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco. Boa noite, Chaguinha. Boa noite, Cecília. Boa noite a cada um de vocês. Boa noite a vocês que nos acompanham pelo YouTube. Boa noite, Marcelo. Que alegria estarmos aqui conectados, né? Cada um de uma região. Boa noite, Leide. Boa noite a cada um de vocês que nos acompanham. Bem, pessoal, dando sequência aos nossos estudos das bem-aventuranças, hoje nós estamos em nosso 7º episódio do Sermão do Monte das Bem-aventuranças, e que o nosso divino e amado Mestre Jesus, nosso irmão de todas as horas, esteja conosco nesse exato momento, que os nossos benfeitores espirituais conosco estejam, nos abençoando, nos iluminando, para que melhor possamos compreender, aprender e exercitar as leis de amor, como ensinadas pelo nosso Mestre Jesus. Boa noite a cada um de vocês que estão chegando, a cada um de vocês que nos acompanham pelo Instagram, pelo YouTube e pela web rádio Nova Vida. Como de costume, antes da gente fazer as reflexões, eu costumo fazendo a leitura completa da perícope do Sermão do Monte, das Bem-aventuranças, para que as pessoas que estão chegando pela primeira vez possam melhor acompanhar as reflexões do episódio dessa noite. O Sermão do Monte, na tradução do Novo Testamento por Haroldo Dutra, se encontra no capítulo 5, versículo de 1 a 12, onde temos: Vendo as tubas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas
anteriores a vós. Em nosso episódio de hoje, nós vamos abordar o versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Nessa reflexão de hoje, que também está presente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 10, nós vemos as reflexões do nosso Divino Mestre Jesus a respeito da misericórdia, dos bem-aventurados aqueles que exercem a misericórdia para com seus devedores. Jesus, ele sempre nos ensinou, ele sempre nos mostrou uma visão de Deus diferente daquela visão que as pessoas daquela época costumavam ter. As pessoas daquela época acreditavam em um Deus castigador, em um Deus punitivo, um Deus que aplica uma pena infinitamente maior do que a causa. Mas Jesus nos mostra um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de justiça. E é justamente na oração que o nosso Mestre nos ensina, bem-aventurados, sobre os misericordiosos, porque receberão misericórdia, na oração do Pai Nosso, Jesus, ele também nos diz. Quando oramos, dizemos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou em algumas traduções bíblicas, perdoa as nossas dívidas se nós também perdoarmos os nossos devedores. Jesus nos ensina através de como orar, pelo Sermão do Monte das Bem-aventuranças, no seu sermão inaugural, em sua trajetória, em seus ensinos evangélicos, que nós, quando praticamos a misericórdia para com o próximo, receberemos também. A misericórdia, nos diz a espiritualidade superior, é que é uma virtude que definitivamente o homem deve desenvolver, porque com a misericórdia outras virtudes se ampliam naturalmente, como a compaixão, a fraternidade, a tolerância e o perdão. Em Mateus, no capítulo 6 ainda, no versículo 14 e 15, nós temos: se perdoardes os homens as faltas que lhe cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Se não perdoardes aos homens quando tenham ofendido vosso Pai Celestial, também vos perdoará os pecados. Então, essa passagem de nós exercermos a prática do perdão, a prática da misericórdia, nós receberemos da mesma forma. Como, por exemplo, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. Se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer sentir a falta em particular, e sós com ele, e vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondendo Jesus, ele diz: não vos digo que perdoardes até 7 vezes, mas até 70 vezes. 7 vezes. Sabemos perfeitamente que quando Jesus nos traz essa passagem de 70 vezes, 7 vezes, é uma ordem de grandeza, digamos assim. Porque aquelas pessoas não eram pessoas muito estudadas, eram pessoas simples, pescadores, agricultores, lavradores. Eram pessoas que não tinham muitos estudos acadêmicos, digamos assim. Então,
na contagem, na linguagem matemática daquelas pessoas, eles diziam 7 vezes e Jesus dizia 70 vezes 7 vezes. Não é o número 490 vezes, mas uma ordem de grandeza. Um número muito alto para que aquelas pessoas pudessem compreender que deveriam perdoar muito. Deveriam perdoar bastante as pessoas à medida que elas fossem ofendendo a cada um. Então sabemos que é uma linguagem que Jesus nos diz de perdoar todas as vezes que forem necessárias. Porque o perdão que a gente pede pela misericórdia, a misericórdia ela é um complemento da brandura, nos esclarece a espiritualidade superior. Quando aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. No perdão das ofensas. Perdoar os nossos devedores é uma missão muito difícil. É uma tarefa tão difícil que nós ainda estamos aqui, em um planeta de provas e de expiações. No novo dicionário bíblico de Champlin, ele nos diz que a misericórdia é um ato de tratar um ofensor com menor rigor do que ele merece. Trata-se do ato de não aplicar um castigo merecido. Também aponta para o ato de aliviar o sofrimento, inteiramente a parte da questão do mérito pessoal. Então, quando falamos na misericórdia, é quando nós pedimos para que não seja aplicado em nós uma pena, às vezes, merecida. E nós pedimos a misericórdia, nós pedimos o perdão. Vamos lembrar daquela passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35, quando ele nos traz a parábola do devedor implacável. Na parábola do devedor implacável, nós temos... Vamos lê-la na íntegra. Boa noite a vocês que estão chegando. Sejam bem-vindos. Na parábola do devedor implacável, em Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35, nós temos: Por isso o reino dos céus é semelhante a um homem, rei, que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Não tendo ele como pagar, o Senhor ordenou que fossem vendidos ele, a mulher e as crianças, e tudo quanto tinha para que fosse pago. Então, prosternando-se, o servo o reverenciava, dizendo: Sei longânime para comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-lhe, liberou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o estrangulando, dizendo: Paga o que me deves. Assim, prosternando-se, o seu conservo rogava-lhe, dizendo: Sê longânime para comigo, e te pagarei. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou na prisão até que pagasse o que estava devendo. Vendo, pois, que os seus conservos o que acontecera, entristeceram-se muito e vieram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Então o Senhor, convocando-lhe, disse: Servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogastes. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E, irando-se, o Senhor o entregou aos carcereiros, até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um dos seus irmãos.
Olha esse perdão que Jesus nos traz, essa misericórdia que o Mestre Jesus nos narra, quando nos traz a passagem, quando nos traz essa parábola do devedor implacável, onde aquele servo, não tendo com que pagar, pede misericórdia. E o rei, o senhor das terras, tem misericórdia para com ele e perdoa as suas dívidas. Mas aquele servo tinha conservos, ou seja, tinham subordinados a ele. E um desses subordinados, um desses conservos, devia dinheiro a ele. E ele cobrou e não teve a mesma misericórdia que recebeu. Pois da mesma forma que ele não praticou a misericórdia que recebeu, o servo, o rei, o senhor das terras, não teve misericórdia dele e mandou o prender. E ainda deu a lição: eu fui misericordioso para contigo, e você não poderia ter feito o mesmo? Era o mínimo que ele podia fazer. Ele recebeu a misericórdia, ele pediu, ele implorou a misericórdia, porque não tinha condições de pagar. Mas ele não fez o mesmo com aquele conservo que também não tinha as mesmas condições. É muito comum a gente dizer: perdoa as nossas dívidas, assim como, ou dependendo da tradução, se nós formos capazes de perdoar os nossos devedores. Quantas vezes nós pedimos perdão, nós pedimos desculpas, nós pedimos a misericórdia, mas nós não somos misericordiosos para com o próximo, como este devedor implacável. Quantas vezes somos nós o que não perdoamos, nós que mandamos castigar, que quando é conosco, a gente pede a misericórdia. É por isso que temos aquela passagem, aquele ensinamento que diz: não faça com os outros aquilo que você não quer que faça contigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 25 a 26, nós temos os versículos da reconciliação, quando nos diz: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue aos ministros da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Como assim? Perdoa, reconcilia-se com teus inimigos. Era muito comum, antigamente, anos atrás, tinham aqueles vizinhos, aquelas pessoas, até familiares às vezes, que guardavam mágoa, guardavam rancor dos vossos amigos, dos vossos parentes, às vezes até dos desconhecidos, que guardavam uma briga por muito tempo, aquele rancor, aquela mágoa, aquela raiva. Mas quando a pessoa estava no seu leito de morte, nos seus últimos momentos, às vezes até na hora que desencarna, que está no velório, as pessoas que as tinham como inimigo, que as tinham como débitos, raivas, intrigas, elas iam até aquele último momento do corpo ainda em exposição, ou da pessoa em seu estado terminal, e pediam perdão ou perdoavam, para dizer, para que ele, para que ela não vá para o outro lado com essa mágoa, com essa raiva, ou que nos momentos finais eu me desculpei, eu perdoei, eu relevei, para que eu fique em paz e para que aquela pessoa também fique em paz. Hoje em dia a gente vê as coisas bastante diferentes, né? Hoje em dia a gente escuta as pessoas dizerem: tá, que eu não perdoo, mas eu não perdoo mesmo. Morro, mas eu não perdoo. É muito comum a gente ouvir isso, ainda tendo o cuidado para não ser quem diz isso. Onde as pessoas guardam as mágoas, os rancores, por muitos anos, por muitos séculos. Por isso que no Evangelho nos diz para nos reconciliarmos com os nossos adversários, para que a gente não guarde mágoa,
para que a gente não guarde rancor. À luz da doutrina espírita, quantos casos de obsessão nós conhecemos daquelas pessoas que foram inimigas enquanto estavam na matéria, e essa inimizade perdurou por longos anos da existência, encarnações sucessivas, e o caso de obsessão, porque aquele inimigo não conseguiu perdoar aquele devedor, ou vice-versa. Os inimigos desencarnados, olhemos para o grande orador, embaixador da paz, Divaldo Pereira Franco, muito bem relatado no livro Divaldo, no filme Divaldo, O Mensageiro da Paz, quando nos traz aquela passagem da obsessão de Divaldo, onde aquele espírito obsessor estava com ele há 400 anos. 400 anos aquele espírito obsediando o quem hoje nós conhecemos por Divaldo. Aquele espírito preso, aquele outro, não conseguia perdoar. Quando nós perdoamos os nossos devedores, não são os devedores que se livram de nós, somos nós quem nos livramos deles. Quando temos a culpa, quando temos a raiva, quando temos o ódio, somos nós quem estamos segurando essa raiva, somos nós que estamos segurando esse ódio, e a gente cansa e tira nossas forças. Gastamos as nossas energias com coisas não boas, ao invés de trabalharmos essa energia em favor do próximo, de forma boa, de forma bendita. Não, trazemos essa mágoa, esse rancor, esse ódio, e vamos alimentando com o passar dos tempos. Somos nós que estamos presos aos que nos devem ou ao que nós devemos. Mas quando nós exercemos de misericórdia, quando nós perdoamos, somos nós quem nos livramos. Somos nós quem soltamos essa bagagem, esse fardo, essa carga. Somos nós quem nos livramos do peso. Quando os colegas de trabalho, quando os familiares, quando as pessoas do nosso templo religioso, independente se do centro espírita, da igreja, não importa, quando nós as perdoamos pelo mal que fizeram a nós, somos nós quem nos livramos dela. Somos nós quem nos desacorrentamos. Nós nos libertamos quando nós exercemos de misericórdia e ainda colocamos assim o amor em prática, a caridade. Porque para fazermos isso, para exercermos a misericórdia, para nós perdoarmos os nossos devedores, a primeira coisa que devemos fazer é quebrar o nosso orgulho. Quantos irmãos, irmãs, parentes não falam um com o outro, a raiva já até passou, mas a pessoa não fala com a outra pelo orgulho. Em Mateus, no capítulo 5, versículo de 23 a 24, nós temos: se, portanto, quando fordes de pôr vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem de qualquer coisa contra vós, deixai vossas dádivas junto ao altar, e ide antes reconciliardes com vossos irmãos, e depois, então, voltai a oferecer. Primeiro a gente ir pedir perdão, primeiro a gente ir se reconciliar com os nossos devedores, com nossos inimigos, antes de ofertarmos as nossas dádivas como oferta. Porque a oferenda, a oferta mais valiosa a Deus, o sacrifício mais importante, é quando a gente sacrifica o orgulho e vai praticar o amor. Quando a gente vai praticar a caridade. Porque Jesus nos ensinou a amar. Jesus nos ensinou a sermos misericordiosos, perdoar as ofensas. Então, antes de eu ofertar bens materiais à igreja, eu ofereça o meu coração puro. E para que eu ofereça meu coração puro, eu devo me limpar
das chagas da humanidade, do orgulho, da vaidade, do egoísmo. Então, antes de eu atribuir, colocar, ofertar sacrifícios, oferendas, que eu vá primeiro me reconciliar, para que eu não tenha dívidas perante as leis do amor, da caridade, da prática, da indulgência. Em Mateus, ainda no capítulo 7, de 3 a 5, nos traz a passagem do argueiro e da trave no olho. Como é que vedes o argueiro no olho do seu irmão, quando não ver uma trave que está no teu olho? Quantas vezes a gente é acostumado a ver o defeito dos outros, mas a gente não vê o nosso próprio defeito. E às vezes a gente até vê, mas quando alguém fala, a gente tem raiva, porque nós fomos descobertos. E nós não queremos que nossas fragilidades sejam expostas. E o nosso instinto animalizado vai em defesa própria e começa-se a agressão pelas palavras, pelos gestos, pelos pensamentos. A trave que está no nosso olho, nosso próprio defeito, a gente não vê, logo não repara. Mas o defeito dos outros a gente aponta. Todos nós temos defeitos, todos nós temos provas e expiações nos planetas em que estamos. Então, como é que nós não iremos tolerar o erro da outra pessoa se todos nós erramos, incluindo nós mesmos? Quando a gente não tolera o erro do outro, sou eu quem estou errando, porque não estou praticando a lei de amor e de caridade. Eu não estou sendo misericordioso com os outros para que eles também sejam comigo, porque não somos perfeitos. A prova disso é tanto que estamos aqui, todos encarnados, na Terra, no planeta de provas, no planeta de expiações, transitando para a regeneração planetária e para a nossa própria regeneração. Para isso, devemos aceitar que temos muitos erros e que o outro também tem, e que eu devo perdoá-lo para que ele também me perdoe, e assim a gente exercite a lei de amor, a lei de perdão para com o próximo. Mas para isso é necessário a gente ver a trave que está nos nossos olhos. Em Mateus, no capítulo 7, versículo de 1 a 2, nos é trazido a passagem daquela mulher que foi pega em adultério e que as pessoas que lá estavam, os doutores da lei, para atestarem Jesus, diz, a lei de Moisés diz para que nós a apedrejemos até a morte. E vós o que dissestes? E Jesus nos diz a célebre frase, atirai a primeira pedra aquele que não tiver pecados. E começaram a se retirar as pessoas, uma por uma, a começar pelas mais velhas. Elas viram a trave que estava na frente delas. Elas tomaram conhecimento na hora que diz, eu também errei. Não posso julgar, não posso condenar, não posso atirar pedras, porque eu também cometo erros. Eu também erro muito. Então como é que eu vou atirar pedras no erro das outras pessoas se eu também erro? Eu não tenho esse direito, só Deus tem. Nós não somos juízes, nós somos irmãos, caminhando juntos. Não temos o direito de querer sermos melhor do que ninguém, pois aos olhos do Pai, aos olhos de Deus, somos todos irmãos. Somos todos iguais e não devemos julgar, pois com a mesma medida que nós julgarmos, seremos julgados. É isso o que nós aprendemos. E da mesma forma que julgamos, seremos julgados, é uma justiça. É questão de justiça. Se eu condenei muito, muito serei condenado. Se eu perdoei muito, muito serei perdoado. É por justiça. Quando vemos a misericórdia do perdão, é muito comum a gente ver os oradores espíritas falarem daquele caso muito conhecido de Chico Xavier. Quando Chico Xavier tem um cachorrinho de estimação e o cachorrinho está doente, e Chico fica muito triste porque o cachorro está doente. E uma mulher
quer ajudar Chico. E na primeira oportunidade que ela tem, ela diz: eu vou ajudar Chico, vou tirar essa tristeza dele. E dá fim ao cachorro, dá fim ao animal. E quando Chico descobre que o cachorrinho morreu, que não está mais lá por causa da mulher, ele fica magoado, ele fica triste, ele fica com raiva e não consegue a perdoar. Tempos depois, o seu mentor espiritual Emmanuel diz: Chico, a gente precisa resolver aqui uma situação. É porque tem uma mancha escura em seu coração. E essa mancha escura está atrapalhando os nossos trabalhos, está atrapalhando as atividades mediúnicas. E essa mancha é porque você não praticou o perdão para com aquela mulher. E Chico Xavier diz: como é que eu vou perdoá-la se ela matou meu cachorro? E Emmanuel diz: vamos reparar esse problema, descubra o que ela mais precisa e entregue a ela. Que Chico diz: eu vou presentear a mulher que matou meu cachorro? Eu não consigo. Ele diz: consegue. Chico Xavier investiga e descobre que aquela mulher gostaria muito de ter uma máquina de costura, que naquela época, muito cara, principalmente para Chico, de emprego tão singelo. Chico Xavier compra essa máquina de costura, parcela em muito tempo e entrega a essa mulher. Essa mulher fica tão feliz, mas tão feliz, e começa a abençoar o Chico. Naquele momento dela direcionar a Chico essas bênçãos, foi limpando aquela poeira escura que estava sobre o coração dele. E Chico conseguiu perdoá-la e retorna às suas atividades mediúnicas. Percebamos o quanto que é difícil perdoar o próximo, mas vamos lembrar do quanto que é bom nós sermos perdoados. É difícil, é uma prática, é um exercício, mas vamos lembrar que quando a gente exerce a misericórdia, nós receberemos a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. É isso que Jesus nos diz. Bem-aventurados vós que praticam o perdão, porque serão perdoados, serão compreendidos pelo nosso Pai. O Espírito José, um espírito protetor, que se comunica com Allan Kardec em 1863, na cidade de Bordeaux, nos diz: espíritas, queremos falar hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos dos outros, ou se os vê, evita falar e divulgar. Sede, pois, severos para convosco e indulgentes para com os outros. Perceba que esse espírito protetor, ele nos diz que nós não devemos ver o defeito dos outros, e se quando nós enxergarmos, nós evitarmos falar. Difícil, né? Parece que o povo entrega essas notícias ruins, os defeitos dos outros com muito gosto. Nas primeiras oportunidades se juntam 2, 3 e começam a falar dos defeitos alheios. Falar da vida dos outros, como a gente costuma dizer na expressão, né? Falando da vida alheia. Mas quando a gente fala da vida alheia, prestemos atenção que são poucas coisas boas e muitas coisas não boas. E um fala, e o outro fala, e o outro complementa, e esquecem da passagem bíblica: não vos assenteis na roda dos zombeteiros. Quem será que está conosco no plano espiritual, incitando maus pensamentos para que nós continuemos sempre falando mal da vida alheia? Será que são nossos benfeitores espirituais? Provavelmente não. É por isso que o Espírito Protetor diz que
poucos exercem a indulgência. Nós sermos severos conosco, não com o próximo. É de nós repararmos os nossos defeitos, ver a trave que está nos nossos olhos e com o próximo ser misericordioso. Porque nós não podemos ajustar, consertar o defeito alheio, mas nós podemos fazer o nosso. Então nós é quem devemos exercer a misericórdia para com o próximo e sermos severos conosco no sentido de reparar os nossos defeitos. Não ficar estacionado. Ao se deparar em uma situação difícil que nós estamos na iminência de julgar e condenar alguém, frear. Isso não quer dizer que os espíritas são perfeitos porque não fazem isso. Mas os bons espíritas são aqueles que combatem suas más inclinações. E quanto mais nós combatermos, melhor estaremos praticando as leis de amor, de paciência, de caridade e de misericórdia para com o próximo. Vamos exercer esse amor, essa caridade e essa prática. Para finalizarmos essas reflexões da noite, eu trago uma passagem de Emmanuel do livro Palavras de Vida Eterna, intitulada Na Luz da Compaixão. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra não te envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças, compaixão para com eles. Ouves as palavras do que te ironizam, compaixão para com eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam, compaixão para com eles. Recebes a farpa dos que te perseguem, compaixão para com eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus, porque lhes suportardes o assédio sem que partam de ti. No fundo são males que surgem da ignorância, com a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsará a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Todos somos alunos no educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e achará nos outros a misericórdia para contigo. Todos nós erramos. Todos nós caímos. Podemos cair hoje, podemos ter caído ontem, podemos cair futuramente. Não conhecemos o que está por vir, conhecemos o que passamos. Onde um irmão nosso caiu hoje, poderemos ser nós que iremos cair amanhã. Então seremos misericordiosos, pacientes, benevolentes, indulgentes, para que o nosso Pai também seja conosco. Eu quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que se fez presente na noite de hoje, a vocês que nos acompanharam pelo YouTube do NEP Caminho Verdade e Vida, a vocês que nos acompanharam pelo Instagram do NEP Caminho Verdade e Vida e a cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida. Muita paz e muita luz. Boa noite a todos.